Eu dei esse tempo para você encontrar 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Você que encontrou, diga: eu achei. Igreja santa que vai morar nos céus. Assim está escrito na palavra de Deus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém nunca destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Nós estamos diante de um direcionamento a uma igreja, e talvez este direcionamento a esta igreja venha perpetuar-se até os dias de hoje, porque assim como esta igreja precisava destas palavras, eu tenho certeza que a igreja santa que ainda persevera na face da terra aí, quando eu digo santa igreja, não digo placas. Eu pregava um dia que Jesus vai tirar a igreja de dentro de placas. Existe uma igreja dentro de igrejas, e vai unir estas igrejas, reunir esse povo, formar um povo e levar para a glória. E para esse povo que persevera dentro das placas das igrejas, é que esta palavra perpetua-se desde quando foi dita e escrita em 2 Coríntios 4 até os dias de hoje. Eu falo isso aos irmãos porque a maior esperança desde esse tempo até o tempo em que vocês estão sentadinhos aí olhando aos meus olhos, da igreja, nunca foi algo horizontal, algo terreno. A esperança verdadeira da igreja sempre foi algo vertical, sempre foi algo do alto. O próprio Cristo, quando fez promessas, enquanto ele fazia essas promessas, ele nunca olhou para o povo e disse assim: fique tranquilos porque a porta vai abrir, fique tranquilos porque a chave vai descer, fique tranquilos porque eu vou fazer tudo dar certo na sua vida. Não. Quando você vê Jesus pregando o sermão do monte, Jesus sempre foi muito claro que há um cumprimento de princípios. A terra pertence a quem é de paz. Bem-aventurados os que são de paz. Bem-aventurados os filhos de Deus. Então há um cumprimento de princípio para receber-se algo. E tudo concernente à igreja através de bênçãos é cumprimento de princípio. Ou seja, vocês nunca vão receber nada de mão beijada. Cumpre o princípio e Deus abençoa depois. É por isso que a gente vê pessoas lá fora que às vezes não são cristãs, mas estão cumprindo princípios bíblicos. Eu vou repetir isso aqui porque parece ser heresia, mas não é. É por isso que você vê pessoas que não servem a Deus, mas cumprem o princípio, por exemplo, da semeadura, da oferta, e por cumprir isso são prósperas, são abastadas, enquanto tem crente dentro da presença que é cheio do óleo, do fogo, mas está falhando no princípio da prosperidade. Então perceba que cumprimentos de princípios trazem a bênção de Deus. Só que quando passamos e ultrapassamos os princípios e vamos para as promessas que Jesus fez, nós encontramos duas promessas que saltam de dentro da Bíblia. A primeira promessa que Jesus fez naquele tempo foi: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A segunda promessa feita a eles, e foi reverberada e solidificada por um anjo, enquanto Jesus subia, era assunto aos céus. Depois de Jesus já ter pregado e dito esta promessa, aquele anjo olha para os discípulos e diz: por que vocês ainda estão parados aqui? Vai fazer o que ele mandou fazer, porque esse mesmo que foi, do jeito que foi, um dia vai voltar. Então as promessas de Cristo se resumem a isto. A primeira está cumprida, que foi a descida do Espírito Santo em Atos 2. A segunda vai se cumprir, que é o toque da última trombeta e o arrebatamento da igreja. Mas enquanto esta promessa não se cumpre, nós devemos mergulhar dentro de 2 Reis capítulo 4, verso 6, verso 7, verso 8 e verso 9. Vão identificar o que vocês passam nesta terra antes do toque da última trombeta. Permita-me, antes de mergulhar com vocês com muita calma no 6, parte logo de cabeça para o 8 e 9, porque existem 4 pontos que o escritor cita dentro desse texto. No primeiro, somos atribulados. No segundo, ficamos perplexos. No terceiro,
somos perseguidos e no quarto, somos abatidos. Então perceba que o escritor faz questão de citar 4 pontos que todo cristão que está me olhando de olho arregalado aqui dentro vai passar. Se não passou, vai passar, e se já passou, tem experiência para contar. Todos nós somos atribulados. Quem é que não é atribulado? Quem é que não tem luta? Quem é que não tem as coisas da vida pesando sobre as suas costas? Meu Deus, às vezes até parece difícil de nós caminharmos. Parece que as nossas pernas cansam com o peso da tribulação nas nossas costas. E não só isso, diante da tribulação, ficamos perplexos. Porque com carinho, igreja, apesar de nós esperarmos as tribulações, sempre nos tornamos surpresos diante do nível das tribulações, tornando-nos quase perplexos. O perplexo aqui no original do texto é alguém que fica boquiaberto, olhando para a situação, sem força para reagir. Parece que o braço não reage, a mão não toca, o pé não vai. Eu sei que tu já ficou assim, porque eu já fiquei também, diante de tribulações tão grandes, que nós só sentamos na cadeira à beira de uma mesa e dizemos: Jesus, e agora? Eu estou perplexo, eu não tenho força para ultrapassar isto, e por causa disto, nós também somos perseguidos. E por que somos perseguidos, pastor? Porque mesmo diante da perplexidade, olha o que Paulo vai colocar: atribulados, mas não angustiados, porque a angústia não consegue criar raiz no coração de alguém que deposita a fé e a esperança na promessa do toque da última trombeta. Eu vou colocar no português claro, como cariocas falam lá no Rio de Janeiro. É gente que entra dentro da igreja, a casa está caindo na cabeça dela, está tudo dando errado lá fora, mas a pessoa entra aqui dentro e diz: mas eu vou dar glória do mesmo jeito. Alguém que não entende aponta o dedo e diz: como é que a casa está caindo e está dando glória? Sabe qual é a resposta da pessoa? Está caindo na terra, mas eu não estou esperando uma resposta horizontal, eu estou esperando o toque da última trombeta. Então cai a casa na terra, mas eu tenho uma casa preparada lá na glória. Aleluia! E por causa disto, mesmo perplexos, não desanimamos. O escritor foi muito próprio quando ele diz que não desanimamos. Acabei de colocar um exemplo diante de vós, que mesmo diante de tantas lutas, meu Deus do céu, irmãos, se eu fosse passar o microfone, o direito de fala a algum dos irmãos aqui, talvez iriam pessoas contar testemunhos tão terríveis, que vocês iriam olhar e iriam perguntar: como é que ainda está de pé cantando glória para ele? Porque não desanima mesmo diante da perplexidade. É como se você é sentado diante da tribulação e da luta. Lembra que Jesus é o seu Senhor e diz: está impossível, mas o meu Deus ainda é o Deus dos impossíveis. Você se levanta e continua caminhando diante do teu ânimo, mesmo perante as adversidades. É que nós entramos no terceiro ponto: perseguidos. Por que há perseguições? Eu lembro de um dia, e eu pregava isto lá na igreja no Rio de Janeiro: nunca se joga pedra em árvore que não dá frutos, minha irmã. Eu lembro que eu morava com o meu pai dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro, e tinha na frente da casa do meu pai um quintal, e esse quintal tinha um pé de abacate. E eu lembro que eu e minha irmã, voltando da escola, era tempo de abacate, nós pegávamos pedra, pastores, e começava a jogar naquela árvore. Só que teve um dia que a minha irmãzinha pequenininha falou: meu irmão, vamos jogar pedra na árvore hoje, para ver se a gente arranca algum abacate para comer com açúcar? Eu disse: não, hoje não jogamos pedra. E ela disse: por que hoje não vamos jogar pedra? Porque hoje não tem fruto, minha irmã. Porque nós não vamos jogar pedra em árvore que não dá frutos. Nós só vamos jogar pedras em árvores que dão frutos. É por isso que eu estou falando com tanta incisão a vocês, que se tem gente aqui que está sendo perseguida, como o escritor muito bem colocou, entenda que tu também não está desamparado pela continuação da palavra. Eu, se fosse você diante da perseguição, não ficava triste não, fazia o contrário, era me alegrar, dançava, cultuava e dava glória para o nome dele. Irmãos, é uma lógica irrefutável. Se estão jogando pedra, só se joga pedra em frutos. Então se estão se levantando contra você, é porque tu ainda está fazendo alguma coisa no reino de Deus. Você precisa de uma palavra para engrossar o caldo que eu estou falando? Então lá vai. Lembra de Paulo chegando em uma ilha, uma fogueira está acesa, existem pessoas sentadas à beira da fogueira. Só Paulo se levanta para catar graveto, porque somente Paulo identifica: se o fogo apaga, não morre só eu, morre todo mundo. Então tem gente que não faz nada, não cata graveto.
mas está dependendo de quem cata graveto. Então quem cata graveto não para de catar graveto, porque se ela para, morre quem está em casa, morre quem está na rua, morre quem está no trabalho. Tem gente que não faz, mas defende de quem está fazendo. Só que eu tenho uma notícia para quem levantou a mão lá na igreja, Paz da Glória. É que enquanto Paulo está catando graveto, pastores, uma víbora se apresenta e se agarra na sua mão. A pergunta que eu faço é: por que morde Paulo, mas não morde mais ninguém que está sentado na beira da fogueira? Entenderam na direita? Vou falar olhando lá para trás agora. Tu entendeu que víbora só se levanta contra quem está fazendo alguma coisa? Então se o inferno está se levantando, pelo amor de Deus, abre a boca e glorifica o teu Deus. Isso é motivo para nós nos alegrarmos, porque é ciência de que ainda estamos fazendo alguma coisa no reino de Deus. Diabo nunca vai se levantar contra quem não faz nada no reino de Deus. É por isto que existem perseguições contra vocês. E se existem perseguições, nós ficamos abatidos. Ah, crente dos céus, que atire a primeira pedra aqui nesse que vos fala. Quem é que nunca ficou abatido, triste? Quem é que nunca ficou com a angústia ou a tristeza entranhada na alma? Me conta aqui quem é que sempre foi um super-homem. Me joga a pedra aqui quem sempre foi uma mulher maravilha. Quem nunca olhou para Deus e disse: Deus, eu não tenho mais forças. Me jogue pedra quem nunca derramou uma lágrima dizendo: eu não vou conseguir. Só que Paulo é incisivo: não é pecado você se entristecer, não é pecado você sentir fraqueza. O pecado está em você largar Jesus na hora da fraqueza, porque a palavra para quem está fraco, doloroso, com tristeza, é que tu está isto tudo, mas ainda não está destruído, ainda está aqui dentro dando glória. Que é a palavra para engrossar o caldo que eu estou falando. Lembra que estamos no começo do filme, então lá vai. Lembra de Ezequiel, capítulo de número 37. Profeta está no vale. E detalhe, irmãos, vou falar com calma para ninguém pensar que eu gritei. A mão do Senhor veio sobre mim. Não é do diabo, é do Senhor. Me levou, porque nem sempre é o diabo quem se levanta. Às vezes é Deus quem leva. E eu dizia e explicava isso na doutrina na igreja um dia, que até quando o diabo se levanta ainda é permissão de Deus. Leia-se Jó, livro de Jó, que para o diabo tocar tem que pedir permissão àquele que está sentado no trono. Toca na família. E no dinheiro? Não, dinheiro ainda não. Agora toca no dinheiro. E na saúde? Saúde ainda não. Agora toca na saúde. É o próprio diabo que chega para Deus e diz assim: tu o cercaste. Eu vou usar a minha vida como exemplo de novo. Eu lembro quando eu fui casar com aquela vaza linda ali, eu falei assim: quem casa quer casa. Fui eu comprar um terreno. O terreno estava vazio, não tinha casa nenhuma. Quem passava por aquele terreno dizia assim: seria valorizado se tivesse uma casa. Não tem casa, então o valor é menor. Só que eu olhei para o pedreiro, os músicos, e disse assim: não interessa se tem casa ou se não tem, é meu. Então cerca, bota muro, bota cerca. Se tem cerca é porque tem dono, mesmo que não tenha valor. Aí vem o diabo diante de Deus: Deus, já isto tudo, tu o cercaste. Em outras palavras, eu posso tocar o quanto for, mas ela tem dono. Tu cerca, tu manda, tu cuida, tu autoriza, tu determina. Então não importa quanto eu tente matá-lo, você é o dono dele. E se somos pessoas que estão no controle das mãos de Deus, precisamos compreender que nem sempre estaremos em ambientes propícios à nossa adoração. Leia-se Ezequiel 37, que a mão vem, a mão leva, a mão coloca, e o dono da mão pergunta: esses ossos podem viver? Nem é reviver, é viver. Mas outro dia, se vocês deixarem, eu falo sobre isso aqui. É viver. Ezequiel olha para Deus e diz: tu sabes. Deus olha de volta e diz: rapaz, se sou eu que sei, então não estou pedindo não, estou mandando. Mandando o quê? Abre a boca, profetiza. Ah, mas eu não quero, então profetiza sem querer. Estou sem vontade, então profetiza sem vontade. Porque você pode estar abatido, mas ainda não está destruído, em detrimento do ambiente a que você está. Então vou engrossar o caldo. Ezequiel está no vale, profeta. E no verso 2 está escrito: e me fez andar.
Quem é que faz andar? A mão que leva. Então, igreja santa que vai morar nos céus, a mão que leva também é a mão que arrasta e faz andar. Imagina Ezequiel entrando dentro do vale, coisa da cabeça de pregador. Cheguei no vale, mas não aceitei Jesus para estar em vale, então vou ficar parado. Quero ver quem é que me tira deste posicionamento. Estou na caverna, não prego mais, não conta comigo, não canto mais, não caminho mais. Pois é, tem gente que está aqui me olhando, que está falando isso há 10 anos e ainda está aqui dando glória. Como é que tu está falando isso há 10, 15, 20 anos? Tem 15 anos que tu está falando, vou parar, não parou ainda, por que então? Vou largar, por que não largou então Jesus ainda? É porque quando você disse, estou no vale, não ando mais, a mão do Senhor me fez andar. É a mão dele que te faz andar. Porque tu pode estar no vale, mas não está destruída, em detrimento dos ambientes a qual somos colocados. Eu estou vindo por aqui de propósito. Em detrimento dos ambientes a qual nós passamos. Ambientes não definem o que nós somos. Jesus, vamos começar, lá vai, passa a marcha para a segunda agora. Me dá um exemplo dentro da Bíblia para isso, que eu vim correndo lá do Rio de Janeiro para cá. Eu sei de um exemplo próprio dentro da Bíblia. Adão estava no jardim do Éden, caiu. Jesus, que é o segundo Adão, está no deserto, ficou de pé. Primeiro Adão tem viração do dia, a presença de Deus, caiu. Jesus dentro do deserto tem diabo tentando ele, ficou de pé. Adão tem todos os alimentos disponíveis, caiu. Jesus está passando fome, ficou de pé. Não é o ambiente que define se eu fico de pé ou não. Quem quer estar de pé, ficar de pé, está no meio da luta, da tempestade, do deserto, da pedrada, da perseguição. Está falando isso porque não é tu que está na minha vida. Eu não estou na tua, tu não está na vida de quem está do seu lado. Tem gente aqui que está na luta, mas ainda está aqui dentro dando glória. Então não coloca a culpa no teu vento nem na tua luta. Não. Com Jesus isso aqui não cola. Ou precisa abrir um parênteses para engrossar o caldo que eu estou falando. Entro no verso 6 e a gente mergulha. Te dou outros exemplos de que Jesus não vai aceitar como desculpa o tamanho da tua luta para você querer chutar o pau da barraca e desistir da caminhada e da chamada que ele lhe deu. Que é o primeiro? Então segura aí. 2 casas, disse Jesus, uma na areia, outra na rocha. As duas sofrem as mesmas coisas: chuva, lutas que vêm de cima, ventos, lutas horizontais, porque tem luta que não é nem Deus nem diabo, é coisa da vida, acontece. E rios que nascem de baixo, lençóis freáticos, tem coisa que é diabo que se levanta. Só que não interessa se a luta vem de lá, se a luta é assim, ou se a luta vem de baixo. Tem uma casa que está caindo, e a casa que está caindo, se tivesse boca, poderia falar: estou caindo porque está vindo luta de lá. Mas quando ela olha para o lado, quem é que está de pé do lado dela? Outra casa no mesmo vento, outra casa no mesmo rio, outra casa na mesma chuva. Então peraí, o que derruba a casa não é chuva, porque tem casa caindo na chuva, mas também tem casa de pé na mesma chuva. O que derruba é vento. Não, porque tem casas que estão de pé em ventos piores do que o teu. O que derruba ela é lençóis freáticos, é rios, negativo. Não coloca a culpa na porta que tranca, na comida que falta, no dinheiro que se vai. Tem gente pior que ainda está de pé. O que é que define que fica de pé? Então já sei, pregador, é a aparência, né? Porque a outra casa é muito grande, a outra casa é bem pintada, tem muita janela. Não, às vezes tem casa muito grande, muito bonita, que está ruindo, e tem casa pequenininha que nem aparência tem, mas está de pé no meio da luta. Assim estou sentindo Jesus falar na minha boca. O que é que define quem fica de pé então? Areia e rocha. Tem algo escondido que ninguém vê. Eu sei que tu está olhando para esse templo bonito de pé aqui. Vou falar com muita calma e mergulho nos seus. Só está de pé porque antes de botar de pé para cima tiveram que cavar para baixo. Tem algo que sustenta onde ninguém enxerga. Tem algo que mantém de pé onde ninguém vê. Até porque culto não começa aqui aonde todo mundo vê. Vou abrir um parênteses dentro do parênteses. Lembra de Abraão? Deus grita para Abraão: me dá Isaac lá no Moriá. Você pensa que Abraão esperou chegar no monte para preparar fogo?
Pensa que esperou chegar no monte para preparar lenha? Filha de Deus, em casa ele já pega o fogo, em casa ele já pega a lenha, em casa ele já pega o cutelo. Esse negócio de vou esperar o pregador quebrar tudo para dar glória, aqui não funciona não, porque quem tem fogo já traz fogo aceso de casa. A gente nem precisa suar, quer ver? É só falar, Jesus está aqui, e quem tem fogo acende, olha lá. Quem tem já vem de casa, quem tem traz do oculto. Pensa que o ministério de pregação da palavra começa quando eu subo aqui no altar e meto a mão no microfone? Pergunta a minha esposa, o marido, que eu sou dentro de casa. Pergunta a minha esposa como eu trato ela, amo ela, cuido dela, ela de mim. Não começa quando eu abro a boca para pregar, começa no tratamento com quem está dentro de casa. Começa no joelho que se dobra para orar. Começa na leitura bíblica, não é só para pregar, mas para se alimentar e manter a alma de pé. Não é só abrir a boca em público, é dobrar o joelho e se humilhar no secreto. Se isto aqui que eu vos falo é verdade, o que mantém uma casa de pé no meio de lutas e provações, pedradas e perseguições, não são anunciações públicas, mas quebrantamentos secretos. E para servir de base é quem quiser dar glória. Não fui eu quem falou, vai reclamar com quem falou. Quando quiseres encontrar teu Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai para o teu secreto, e antes de vir sapatear e levantar a mão para dar glória aqui na igreja, vai encontrar Ele dentro da tua casa. Ai. Oh, sentindo Jesus aqui. Maíquiteia. Pastor, por que Jesus falou desse jeito? Jesus falou desse jeito fazendo uma alusão ao tabernáculo e ao templo. Quem ainda está comigo e me ouve, diga glória a Deus. Estamos seguindo um caminho dentro desta palavra. O que Jesus estava tentando comparar do entra no teu secreto do teu quarto, era como que Obed-edom e Abinadab dentro da Bíblia. Lembra quando a Arca da Aliança foi parar na casa de um, ficou 20 anos, não fez nada. Parou na casa do outro 3 meses, a notícia foi tão grande que Davi foi lá buscar a arca. Esse é o segredo. Não é falta de presença, é o que eu faço com a presença que está lá dentro. Eu gostei do teu glória a Deus, varão. Porque todo mundo aqui vai levar a arca de volta para casa. Mas quando Jesus fala, entra no secreto, a anunciação que ele faz é como o templo e tabernáculo, que existia ao pátio de fora, o lugar santo e o lugar santíssimo. O mesmo original textual que Jesus usa para entra no teu quarto, seria melhor aplicado no português para entra no lugar santíssimo lá dentro da tua casa. Aonde é que você encontra a arca da aliança? Aonde é que você se dobra diante do seu Deus? Ah, é no meu quarto. Então feche a porta do quarto e se encontra com Deus lá. Eu vou usar o exemplo de uma irmã que já dorme no Senhor. E eu não vou dizer o nome por ética, mas todo mundo aqui conhece. Ela tinha uma voz linda. E ela dizia que ela recebeu uma tentação de Satanás certa vez para vender o dom e o talento que Deus lhe deu. E ela disse para Satanás: Satanás, tu pode me dar dinheiro, nome e fama, mas tu pode me dar a paz que tem aqui dentro da minha casa? Tu pode fazer o que Jesus faz? Jesus entra, Jesus senta no meu sofá e conversa comigo. Eu estou na cozinha lavando louça, ele fica do meu lado falando no meu ouvido. Eu estou no quarto deitado, ele vai na beira da cama dizer: levanta um pouquinho, vamos conversar, dobra teu joelho. O diabo falou: não posso. Se não pode, então vai para lá com teu dinheiro, com teu nome, com a tua fama. Eu prefiro ficar anônima, cheio da glória, do poder e da presença. Aleluia. Eu não te pedi isto até agora, mas você pode me ajudar. Nem precisa pegar na mão de quem está do seu lado, não precisa. Só dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: nem precisa me dar nome. Diga: nem precisa que tenhamos fama. Diga: nem precisa que tenhamos muito dinheiro. Diga: ainda que tudo dê errado na terra,
Temos a glória que nos leva para a glória no toque da última trombeta. Quem confirma esta palavra libera um glória a Deus. Eu preciso seguir dentro deste contexto. O escritor é incisivo, igreja santa. 4 pontos: atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Porém nunca angustiados, nunca desanimados, nunca desamparados, nunca destruídos. São 4 pontos que são confrontados com 4 verdades. Esta iluminação de revelação, que nós não estamos sozinhos na terra para alcançar o toque da última trombeta, não começou no verso de número 8. É por isso que eu fiz questão de ler o 6, o 7 e o 10 depois. Pois bem, se é para mergulhar, então mergulhemos esta noite. Venha comigo por dentro desse caminho tão lindo. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí entra o 7. Meu Deus, temos porém este tesouro, não é em vasos de ouro, não é em vasos de prata, não é em vasos muito ornamentados, é em vasos de barro, para quando o vaso começar a achar que é muita coisa, ele leva para a olaria e diz: eu ainda te quebro e te refaço, te quebro e te refaço, te quebro e te refaço. A glória te usa, mas a glória é dele. O poder te usa, mas o poder é dele. A unção te usa, mas a unção é dele. É aqui que eu quero mergulhar agora. Eu poderia ficar 2 horas mastigando isso aqui e te provar com vários argumentos bíblicos que estão solidificados aqui dentro. Mas para nós não enfadarmos os irmãos, quando Satanás caiu, ai Jesus, vai doer, mas vai curar. Ele não caiu sozinho, ele arrastou 1/3 do céu com ele. Só que eu posso ser categórico no que eu vou aplicar agora. Tu pensa que o diabo se levantou contra Deus com o quê? Ah, Jonathan, foi com fuzil, AK-47, espada. Diabo lutou de espada com Deus assim, ó, vem Deus. Diabo trocou soco com Deus. Ah, tu pensa mesmo que foi isso? Imagina o diabo diante de Deus: me enfrenta no poder. Aí Deus então toma poder. Acabou, venci. Não é contra poder que diabo está lutando com Deus. Diabo só está tentando provar que Deus não tem caráter para carregar o poder que carrega, porque ninguém sabe de onde ele vem. E como é que prova isso? Lembra que eu apliquei a vocês: nos teus negócios te corrompeste, era querubim ungido. Aqui está a marca de um falso profeta, um falso mestre. Negocia aquilo que Deus colocou em sua vida. Começou a negociar unção, ungido, e nesta lábia o diabo arranca 1/3 do lado de Deus. Eu sei que vai doer, mas vai curar. Se quiser der glória para disfarçar, disfarça. É que o diabo enganou o anjo que estava vendo Deus, cheio de Deus. Tem crente que não mete a mão na Bíblia e diz que não é enganado pelo diabo. Não, irmão, você não está entendendo. Eu estou dizendo a vocês que anjo via Deus face a face e caiu na lábia do diabo. Tu não pega a tua Bíblia para ler. Estou de pé porque eu estou cheio de poder. Não sei que poder é esse que te enche, que não vem da palavra. Estou sentindo Jesus aqui. É, varão de mistério. Pastor, por que você está falando desse jeito? Eu estou dizendo desse jeito porque eu estou em 2 Coríntios 4 ainda, estamos chegando lá. Porque não adiantaria o diabo chegar diante dos anjos e dizer assim: larga Deus e vem comigo, porque eu quero ser o que ele é agora. Subirei e serei semelhante. Sabe o que os anjos iam dizer? Eu vou contigo nada, rapaz, isso aí é uma mentira. Então não adianta entregar uma mentira escancarada, porque quem já está cheio da verdade rejeita. Então ele pega a mentira e começa a camuflar com verdades. Ele sempre lança um anzol com uma palavra, depois puxa. É por isto que Deus dá uma liberdade a Adão. Adão escolhe junto com Eva. E que fique muito claro para selar esta palavra, para que ninguém pense que é heresia da minha boca. A palavra foi entregue para Adão. Por isso Deus cobra Adão antes de cobrar Eva. Mas isso aqui já é outra caminhada de história. A verdade é que, da mesma maneira que o diabo derrubou anjos na glória, derruba Adão e Eva no jardim,
Ih, Jesus, vou entrar na terceira marcha, alguém vai pensar que heresia agora, mas lá vai. Só que quando derruba no jardim, Deus vem descendo na viração do dia. Quando Deus abre a boca perguntando aonde estás, Deus não está perguntando porque perde. Deus é onipresente, sabe aonde está. Deus está perguntando como quem diz assim: rapaz, eu já sei tudo o que aconteceu. Eu não estou perguntando aonde tu está porque eu te perdi. Estou dizendo aonde estás porque você me perdeu, volta. Só que quando Adão se apresenta para Deus, Deus começa a distribuir juízo. A primeira para Adão: do suor do teu rosto comerás. Vou chegar em 2 Coríntios. Para Eva: multiplicarei a dor do parto. E a serpente: sobre o teu ventre te arrastarás, do pó da terra te alimentarás. E da semente da mulher, que não é Eva nem Maria, mas é Israel, outro dia, se der eu falo isso, nascerá um que esmagará a sua cabeça. A promessa está feita, Deus se ausenta, tira Adão e Eva do jardim, sela a porta, e antes, não julgando por usurpação ser igual a Deus, esvaziando-se, desceu, assumiu figura de servo, andou entre nós e começou a conversar com os acusados. E a pregação era mais ou menos essa: vocês não merecem, vocês não merecem, vocês não podem, vocês não conseguem. Que é que nós vamos fazer então, Jesus? É impossível, mas para Deus nada é impossível, disse Jesus. Então é o seguinte: é necessário o quê? Necessário que eu cumpra o que está escrito aqui dentro. O salário do pecado é Aí imagina Jesus olhando para a humanidade dizendo: tem um jeito, se tiver morte o salário está pago. Aí imagina os seres humanos, eu vou usar minha vida como exemplo, pegando uma arma aqui agora e dizendo assim: se é só morrer, então vou pagar o salário do meu pecado. Só que se eu tirasse a minha própria vida, tudo bem, pagaria. Mas como Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, Ele ia se apresentar aqui dentro, olhar meu corpo estirado no chão e falar: Jonathan, levanta que eu quero conversar contigo. Só que eu não tenho mais vida, então eu não poderia pagar o salário do meu pecado. Diabo também não iria pagar, ele quer te destruir. Aí imagina um advogado de defesa dizendo: peraí, vocês não podem pagar, no inferno não tem ninguém, anjo já saiu de lado, estrelas, planetas não podem. Já sei, capará. O que é capará, Jesus? Capará é mais ou menos isso aqui no hebraico. Imagina que um vaso se rache e comece a vazar. Alguém que não tem nada a ver com a rachadura arranca ela daqui, porque tem poder de arrancar rachaduras de vasos, coloca nele mesmo e diz assim: a rachadura é tua, mas deixa que eu pague esse preço. Capará. Porque o amado dá a vida pela sua amada, então deixa comigo. É necessário que eu vá para a cruz. Aí ele começa: é necessário que o Filho do Homem vá para o Calvário, é necessário que o Filho do Homem seja esbofeteado, é necessário que o Filho do Homem suba no Calvário da cruz. Aí Pedro tenta impedir, dizendo: vai não, Jesus, tem pena de ti mesmo. Jesus já observa o diabo tentando plantar uma verdade para arrancar com uma mentira, e diz: para trás de mim, diabo, tu derrubou anjo assim, tu derrubou Adão assim, tu não me derrubou no deserto, porque tu tentou me derrubar no deserto. Eu disse: não só de pão viverá o homem, viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se agora tu vai me derrubar, ô cão ruim, eu vou para a cruz, você querendo ou não. Eu vou catar a cruz, você querendo ou não. Eu vou pagar o salário, você querendo ou não. Ô igreja santa, só tenta imaginar o diabo desesperado. Pensa que o diabo ficou feliz de ver Jesus na cruz? Ficaria se Jesus tivesse vendido o que Deus colocou na vida dele. Mas quando o diabo viu Jesus íntegro, reto, que não se curvava, pastor, o diabo não sabia que Jesus era Deus, não sabia. Deus nunca escondeu. Deus já contou o segredo lá no jardim da semente da mulher. Aí quando Jesus veio, imagina Deus lá no batismo: vou esconder não. Ô diabo, diga: esse é meu filho amado em quem me compraz, ó. Ele vai pisar a tua cabeça. Não vai esconder segredo. Jesus foi tentado de todo lado. Enquanto Jesus vinha vencendo em princípios, lembra o que eu falei há meia hora? Princípios cumpridos. Jesus vinha cumprindo toda a lei.
Era um cordeiro que estava indo mudo ao matadouro. Imagina o diabo desesperado. Alguém arranca ele, alguém para ele. Ele vai vencer esse juízo, ele vai pagar o preço dele, ele vai ter argumento. Aí imagina Jesus, chegou o dia, Judas traiu Jesus. Vou falar devagarinho para ninguém pensar que foi porque eu gritei. Chicoteiam Jesus, as marcas estão nele. 2 Coríntios, o sangue está jorrando. Pegam ele, colocam madeira e descarrega. Começam a zombar. Ai, Jesus, tu não disse que era filho de Deus? Quero ver ser filho agora. E está ele carregando. Mas está carregando como, Jonathan? Está carregando atribulado, está carregando perplexo, está carregando perseguido, está carregando abatido. Mas apesar, em detrimento disso, não angustiado, não desanimado, não desamparado. Estão batendo nele, mas ele não está destruído. Ele está indo, ele está indo, está caminhando, está carregando a cruz. Ah, tu conhece a história? No meio do caminho, os joelhos fraquejam. Alguém coloca o Simão Cirineu do lado dele. E só a nível de glorificação da igreja é que quem olha com olhar humano pensa que Simão está ajudando Jesus. Só que é o contrário. Porque se Jesus pudesse falar, diria: rapaz, tu pode estar aqui comigo, mas quem é que vai pagar o preço do pecado? Sou eu quem estou te ajudando, sou eu quem estou pagando o preço. Então não é tu quem está me ajudando, sou eu quem estou ajudando você. Vamos embora. Está Jesus indo. Chega no lugar do sacrifício. Irmão, se isso aqui não pesa no seu coração, tu precisa nascer de novo. Pregos nas mãos, cravo nos pés. Só tenta imaginar enquanto estão batendo, a zombaria acontecendo. Vai, Jesus, quero ver agora você sair daí. Levantam a cruz, ele está lá agarrado. Alguém vem de baixo, o diabo está tentando até o último momento tirar ele. E diz: se tu és filho de Deus mesmo, desce. Sai daí, fica aí não, sai, desce daí. Só que Jesus entende que o lugar de filho é na cruz, e que quando Deus fala não precisa ser provado diante dos homens, porque Jesus já falou, Deus já falou, perdão, lá em Mateus: esse é meu filho. E se Deus falou, Deus não mente, então é filho. Eu imagino Jesus levantando os olhos. Irmãos que estão de pé ali no corredor, atravessando milhares de anos. Estou terminando agora. Pousando aqui dentro da Confé, porque ele pode, ele é, ele tem, ele faz. E enquanto alguém está 12 mil anos lá atrás dizendo: desce, ele levanta o olho, te vê sentado aqui dentro dando glória e diz: não desço. Alguém diz: sai daí, prova que é. Ele olha aqui para dentro e diz: tá, mas se eu descer, como é que eles vão me adorar dentro da Confé numa quarta-feira à noite? Não, eu vou vencer esta causa, eu vou ficar. O que me prende aqui não é prego, é o amor que eu tenho por eles. Eu vou ficar. Jesus fica até o fatídico momento. Trevas tomam a terra. Quando as trevas tomam a terra, parece que está tudo perdido. 2 Coríntios 4. Enquanto parece que está tudo perdido, eis aí a iluminação, que muitos não podem receber, porque Deus disse que das trevas resplandeceu a luz. E como em Mateus está escrito, o povo que estava sentado em trevas viu surgir e subir uma grande luz. A terra é tomada por trevas, mas a luz do mundo estava sendo crucificado. Sobre ele estava sendo colocado o peso do pecado. É por isso que ele toma ar no pulmão e diz: chegou o momento, chegou a hora. Vou vencer esta acusação contra eles agora. Quer ver? Está. Dá o que, Jesus? Só tenta imaginar uma explosão no mundo espiritual. Quando há esta explosão, estou seguindo para o final. Parece que as correntes do pecado se estilhaçam. A cédula que era contra eles está rasgada. O preço está pago. Não deve mais
sem sapatear, mesmo atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas ainda está de pé, está de pé, está de pé, está de pé. Já que tu levantou a mão para a glória, segure a mão de quem está do teu lado aí. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso nesse culto. Me dê só esta chance. Estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Eu quero tentar imaginar o que é de repente veio um som, porque a gente às vezes programa, não é? Daqui a 10 minutos vai acontecer. Só que lá não teve programação, foi de repente. Sabe o que é de repente? É tá tudo no silêncio assim, ó. Desse jeito, ó. De repente. De repente. Veio o que, pregador? Um som de vento impetuoso. Só tenta imaginar. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. E todos que estão no altar, todos que estão na nave, todos que estão na rua, todos que estão na cantina, todos do estacionamento, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É por isso que eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado. É porque tem um mistério no pegar de mãos. Eu dizia um dia: se tu não gosta de pegar na mão de quem está do seu lado, então reclama com Paulo quando chegar lá no céu. Foi ele quem falou para Timóteo: rapaz, desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus a minha mão sobre ti, te toquei. Eu te toquei, tu recebeu. Por isso que quando o pregador pede para pegar na mão, não é jargão. É porque quando a gente toca. Por que quando a gente toca o fogo pega? É porque o Espírito não vai descer aqui dentro. Não. Ah, tu já entendeu, né? Eu sempre falo isso, eu amo dizer isso. Ele já desceu em Atos 2. Não desce o que já desceu. Se já desceu, já está aqui dentro da igreja. Se já está aqui dentro, só sai vazio quem quer. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está na parede, não está no microfone, ele não está no tapete, ele não está na minha roupa. Mas assim como diz na Bíblia, este tesouro está dentro de vaso de barro. Está aqui dentro, está ali dentro, está lá dentro, está ali dentro. Quando tu pega na mão de quem está do teu lado, o poder e a unção transborda, 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 transborda. Meu Deus, olha lá o que Deus vai fazer. É hoje, Jesus. Eu vou fazer algo de louco aqui. Eu vou fazer igual meu irmão que louvou mais cedo. Para ninguém achar, ou sair daqui do dia de hoje pensando que Deus está fazendo esse mover espiritual enquanto estamos de mãos dadas. Porque eu estou gritando: não, o pregador gritou muito, aí o fogo pegou. O pregador pregou, aí o fogo pegou. Não quero que a glória seja minha, não, tem que ser dele. Não foi o instrumento que subiu e aí o povo foi com o instrumento. Deus está usando muito eles, mas para que a glória não seja minha, para que a glória não seja dos meus irmãos instrumentistas, mas para que o selo do Espírito Santo até o arrebatamento aqui dentro seja motivo de glorificação a Ele, eu vou pedir para os meus amigos segurarem tudo. Se é de nós, acaba agora. Se é o Espírito Santo quem está transbordando e enchendo o crente, olha o sinal de glória que Ele dá aqui dentro, dá com fé. Agora, ó. Ai!
Quem tem língua, cante em língua comigo agora. Tem um renovo de Deus pousado nesta santa casa. Quem quer ser renovado, a hora é agora. Eu nunca vi vaso ser cheio do lado de dentro sem abrir a boca do vaso. É como Deus disse para o salmista: abre a boca e eu a encherei. Só recebe dentro quem abre a boca para receber. Como é que tu engole algo para dentro se a boca não abre? Eu convido esta igreja, treme esse lugar de adoração, e Deus fará um sinal de terremoto de glória entre nós agora. Olha o terremoto de glória começando. Quem não falava, comece a falar agora. Quem não era batizado, seja batizado agora. Os 4 cantos desse estabelecimento estão tomados com brasas vivas do altar de Deus. Quem quer, quem quer recebe poder e autoridade. Torrebadaracatúria, endreva, tuntrequeia, rapaua, reteia, dentre que te, rapai, teque, ratu, terrebadaracataua, terremaiaxia, ruge, refaua, elemanutsi, emairete, emonde, refa. Tem muito lugar no Brasil que não pode mais fazer isso aí que vocês estão fazendo, não. Para alguns isso aqui é meninice, para outros é escândalo, para outros é emocionalismo, mas para aqueles que esperam a última trombeta, ainda é toque do Espírito Santo de Deus. É Ele quem quebranta o vaso. Eu vou terminar, fiquem tranquilos. Eis aí a igreja, restaurada nos 4 pontos que nos sustenta até o arrebatamento. Perplexos, abatidos, mas mesmo com tudo isso, agora temos poder, glória, unção e autoridade. As 4 coisas restauradas através da cruz do Calvário. Termino dizendo isto aqui a vós outros: eu não sei o dia nem a hora. Mas quem me dera fosse agora, que a última trombeta tocasse, essa igreja começasse a subir no poder do Espírito, e que se eu comecei falando de trombeta, vou terminar falando dela, e encontrasse esse Senhor que carrega as marcas lá nas nuvens, e ele dissesse: vinde benditos do meu Pai para a glória que vos está preparada, e você entrasse, adentrasse diante de Deus, e como num banquete sentasse ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto você está lá, o mestre entra no recinto, pés como de latão reluzente, olhos como chama de fogo, cabelo mais alvo que a neve, o sol resplandecente como o sol de meio-dia. Da boca deles é uma espada de 2 gumes, e na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós o veremos como ele é. Mas antes disto acontecer, haverá um renovo no lugar chamado terra. Eu dizia na igreja que a gente na terra não descansa. Descansa no céu, na terra a gente recebe renovo. Eu não sei como tu entrou, mas eu sei como tu pode sair. Eu tenho 2 coisas a fazer, devolvo o microfone a quem é de direito. Lembra que eu pedi para tu segurar a mão de quem está ao seu lado? Você pode me dar uma última chance? Você vai orar por esta pessoa agora. Esta pessoa orará por você e você orará por ela. Porque enquanto oramos, haverá um renovo de forças entre nós. Só Deus sabe como cada um entrou aqui dentro hoje. Mas eu sei como tu pode sair daqui agora. Filho, eu sei que a guerra está travada. Eu sei que o diabo se levanta para tentar te fazer esquecer quem tu és. Mas o Senhor já restaurou tanta coisa na cruz para você desanimar agora. Receba ânimo em nome de Jesus. Receba a restauração de força em nome de Jesus. Aos ministros e aos obreiros, recebam mais força da parte do seu Senhor.
para continuar ministrando, pregando, expulsando o demônio, levantando quem está caído. Receba unção e ousadia duplicada em nome de Jesus, para nós saquearmos o inferno como nunca antes. E a igreja que está na nave da igreja receba da mesma porção que flui do altar agora. Sejam renovados pelo poder e força do Espírito Santo de Deus. Eu lhe convido, feche seus olhos agora em nome de Jesus e não abra. Feche agora e não abra. Tem uma graça repousada aqui dentro. Quem quer ser renovado, a hora é agora. Eu vou fazer uma oração muito simples, muito simples. Quem quer ser batizado, vai ser batizado agora, pastor. Ei, quem quer ser renovado, a hora é agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não conheço como entraram, mas eu sei como podem sair. Da Confé 2025, tu marcaste um encontro. Deus, eu já vejo uma coluna de fogo no meio da igreja, e o terremoto de glória entre eles, brasas vivas e espalhadas, e uma nuvem que os guarda. Senhor, se isto é real e verdadeiro, aos crentes que estão ligados agora, Senhor, porque tu não precisa renovar quem está desligado, porque não é sentir para te adorar, é adorar para poder te sentir. Então há aqueles que estão de corações abertos, comece a tocá-los e a renová-los para a tua glória agora. Quem estava vazio, enche. Quem estava fraco, fortalece. Quem estava caído, levanta. Quem queria parar, continua. Quem retrocedeu, avança. Senhor, neste momento, no mundo espiritual, eu lhe peço, repouse um renovo espiritual nesta casa. Aonde houver alguém te adorando, toque no poder do teu Espírito. Toque agora, 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 agora. Enche, 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 enche de poder, enche de unção, enche de autoridade, enche com a tua glória. Enche mais, enche mais, enche mais, enche mais. Diabo vai se arrepender, Senhor, do dia que se levantou contra esta casa. Enche até transbordar. Emaí, reteia, Amaí, renaia, Ebal, leteia, atacote, entruguiteia. Enche até não sobrar espaço vazio para mais nada, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Debaixo desta unção, debaixo desta glória, devolvendo o microfone agora quem é de direito. Estou indo sentar no meu lugar, mas eu não posso voltar. Na verdade eu estou indo daqui a pouco para outro lugar pregar, mas eu não posso ir pregar a outros irmãos sem fazer esta pergunta: se há alguém entre nós que queira reatar sua aliança com Jesus, ou aceitá-lo como Salvador, a hora é agora. Não, pastor, já sou crente. Crente por quê? Porque eu estou com terno, gravata, blusa, eu venho nos ensaios, tenho carteirinha, pago dízimo, dou oferta, estou de saia, vestido. Que bonito. Quando tu chegar lá na porta do céu, mostra a tua gravata, vê se entra. Mostra teu currículo de dizimista e ofertante, vê se entra. Mostra tua saia, teu vestido, vê se entra com a tua carteirinha de membro de não sei quantos anos. Não é isso que nos salva. Isso tudo deve ser feito porque são frutos da nossa fé. Mas o que nos salva é reatar a aliança com Ele no altar. Tu sabe que há muito tempo tu não ora mais como orava, tu não sentia mais o que sentia, e chegou a hora da casa ficar de pé no meio das adversidades. Eu quero conhecer se há uma primeira vida a Cristo entre nós. Se houver, sai correndo do seu lugar, vem correndo para o altar agora, que eu te espero aqui na frente. Pastor, estou com vergonha. Vergonha de quê? Se Jesus não teve vergonha de você na cruz do Calvário, tu vai ter vergonha dele agora? Mas porque tem muita gente me olhando, e daí?
Tu vai chegar diante de Jesus naquele dia e falar: eu não fui porque tinha muita gente me olhando. Ele vai falar: e o dia que eu carreguei a cruz, que a cidade toda estava lá, e mesmo assim eu fui. Por amor de ti eu fui. Se você o ama e quer reatar a aliança com ele, a hora é agora, e eu lhe espero no altar. Há uma primeira vida a Cristo entre nós, pois estar na igreja não é ser igreja, então venha ser igreja. Se houver, saia correndo do seu lugar e venha agora. E você que já está em Cristo, me ajude e pergunte a alguém que está do seu lado: você quer reatar aliança com Jesus? Se quiser, eu vou lá na frente contigo. Se essa pessoa precisar, arrasta ela aqui para frente agora. Existe uma primeira vida a Cristo entre nós. Quem entende o preço que foi pago e queira reatar a aliança com Jesus, aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui, aleluia, aleluia. Ah, que coisa linda, é todo mundo salvo. Levanta a mão quem já vai morar na glória. Oh, teve gente que não levantou. Vou falar de novo. Venha reatar sua aliança com Jesus. Venha aceitar Jesus como Salvador se tu quiser. Pastor, não insiste não, quem quer, quer. Mas o diabo está lá fora insistindo para matá-los. Jesus está aqui dentro insistindo para eles receber o sacrifício e terem vida. Ah, eu não estou pronto. Ninguém está pronto, nem eu estou. Jesus me prepara todo dia. Se houver alguém, a hora é agora. Há alguém entre nós que queira renovar a aliança com Cristo, aceitar Jesus como Salvador, aleluia. Então, igreja santa que vai morar nos céus, que Deus lhe abençoe e lhe conserve, Ele os guarde debaixo dessa unção e desse azeite, e que sejam sempre alvas as vossas vestes, e nunca falte esse óleo sobre as vossas cabeças. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.